estamos iniciando mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Nosso programa tem por objetivo levar a você as informações da doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Conosco, como sempre, o nosso companheiro Milton Felipe. E aí, seu Milton, tudo certinho? Muito bem. Agradecido por estar mais uma vez aqui ao seu lado, junto dos companheiros da parte técnica, para mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Eu sempre aproveito deste início para transmitir a nossa saudação, sempre no melhor desejo de que os bondosos espíritos nos ajudem sempre. Isso nós fazemos porque sabemos que através das palavras e das intenções há um encaminhamento dessa providência desses nossos amigos. Muito bom, seu Milton. Estudou bastante a doutrina, né? É assim que funciona o apoio deles, né? Pelo nosso pensamento, você leva as palavras e elas encaminham. Isso mesmo. É isso mesmo, nosso desejo. Isso aí. Ô, seu Milton, nos encaminharam uma solicitação que está no Livro dos Médiuns, no seu capítulo 12. Né, para quem depois quiser ler. O capítulo que trata dos médiuns, né? Isso, o Livro dos Médiuns, capítulo 12. Então, a pergunta é, o que é pneumatografia? Bonito nome, né? Tem alguma coisa a ver com pulmão? Fotografia do pulmão, alguma coisa? É que a palavra pneuma significa alma, ela na origem é alma, né? Pneumatografia. Grafia é escrita, portanto a escrita da alma. Se fosse pneumatofonia, seria a fonia, voz, né? Seria o som, a voz, a fala da alma. Então, a pneumatografia é a escrita da alma. E como é que é essa história da escrita da alma, seu Milton? Aqui o significado, digamos, quase sinônimo dessa palavra é escrita direta pelos espíritos. Então, tem-se a ideia, nós vamos explicar a mecânica, tem-se a ideia de que os espíritos escrevem diretamente sem a intermediação dos médiuns. E da mesma forma? A da voz. Da voz. Chama-se voz direta. Direta. Né? Também podem apresentar essa característica. Pode, porque os espíritos eles confeccionam, através dos fluidos, uma espécie de corneta, e cria o que na materialização chama-se garganta fluídica, garganta artificial para a emissão da voz. Como se fosse um alto-falante. Os dois fenômenos estão inseridos ou fazem parte do quadro dos fenômenos de ordem física, não intelectual, não inteligente. Embora seja um fenômeno inteligente, porque parte da inteligência. Vai trazer escrita, né? Claro, mas para ficar melhor esclarecido, didaticamente, Kardec fez essa diferença e classificou o fenômeno como um fenômeno de ordem física. É muito interessante, é muito raro também. Raro porque deve estar acontecendo, mas não havendo divulgação, então vamos chamar isso de raridade. Mas essas questões de deve estar acontecendo, a gente não pode esquecer que os espíritos sempre existiram. E isso deve ter sempre existido na humanidade e as pessoas não se deram conta, né? Através do espiritismo a gente passou a se dar conta disso e ver que também isso não é um negócio maravilhoso. Tem uma razão de ser. Como você já explicou, os espíritos, através dos fluidos, eles produzem lá uma garganta, por exemplo, para falar, ou outra coisa que o valha, mas conseguem trazer essas informações. Mas essa história da escrita direta, já existe, como a gente falou, já existia antes, e teve estudo disso anterior a Kardec, inclusive. Com certeza. E antes até, só para lembrar, do ponto de vista histórico, há o fato conhecido pela humanidade toda das chamadas tábuas obtidas por Moisés.
Que fenômeno é esse? O Espiritismo explica. Essa escrita, uma escrita direta por parte dos Espíritos. Quando Moisés desce do Monte Sinai e traz com ele as chamadas tábuas, que são as pedras, a inscrição que está ali é a escrita direta dos Espíritos. Interessante, né? Claro. E a gente não se dá conta, né? Não se dá conta. Então, o decálogo, né? As leis, Os 10 mandamentos. Os mandamentos, nada mais são do que a escrita direta dos Espíritos em um momento especial que se transformou depois, como nós sabemos, numa referência religiosa. Que interessante. Mas e depois, Milton, que estudos, antes de Kardec, houveram outros estudos, né, que foram feitos sobre essa questão da escrita direta? Isso é posterior, na verdade, é por volta de 1860 e 70. Por exemplo, eu vou citar só um pesquisador, eu até trouxe o livro, que é uma raridade, chamado Física Transcendental. Eu trouxe numa edição publicada pela tipografia São Gabriel, ali do Meyer, no Rio de Janeiro, em 1908, de um pesquisador alemão chamado Friedrich Zoner, e que um homem muito criterioso, um professor catedrático, uma pessoa muito séria, fez naquela oportunidade, então, experiências. A impressão aqui, graficamente, não é que nem nos dias de hoje nós temos muitos recursos gráficos, então, de uma beleza e de uma naturalidade impressionante. Mas, no caso aqui, serve apenas para mostrar essas experiências que foram feitas nessa época. E o Dr. Zoner, então, conseguiu, através de um médium, por isso que nós temos sempre que entender que a escrita direta é produzida pelo chamado fenômeno de ordem física e é necessária a presença de médiums ou de um médium dotado de recursos de um tipo de mediunidade, de um tipo mediúnico, onde se oferece esse chamado fluido vitalizado que os espíritos então confeccionam o que eles pretendem para produzir o fenômeno. Daquela médium que nós num programa falamos, a Kathleen, irlandesa, aquele pesquisador chamado William Crawford, ele mostra no livro a fotografia da alavanca fluídica que os espíritos produziam, criavam, para poder suspender uma mesa. Porque como os espíritos não pegam a mesa com a mão, eles então criam um fluido. Esse fluido, eles fazem dele uma alavanca, e por isso que eu falei vitalizado, que ele tem uma condição de se unir à matéria sólida, que nem nós a conhecemos aqui, e ele suspende a mesa dessa forma. Então é a alavanca. Aqui no caso, obviamente, o espírito vai criar, porque nessa experiência ele coloca uma lousa. Vocês vão verem, porque nós vamos tentar mostrar através de uma foto, depois os nossos técnicos vão produzir isso. Então ele coloca uma lousa aqui em cima, uma lousinha. Antigamente se escrevia muito nas escolas, os alunos levavam essa lousa e escreviam com um giz de ardósia. E ele põe então essa lousinha de face para baixo e uma outra aqui. E apertava, e os pesquisadores observavam bem se não tinha nada escrito na lousa e tudo mais, porque o que se queria era saber se era verdadeiro o fenômeno. Então depois, olha que coisa interessante, de retirar da lousa, eles obtiveram escritos diretos dos espíritos em 6 idiomas diferentes. Interessante. Muito tem mensagem que começa com um idioma, se desenvolve através do outro e assim por diante. Ora, mais prova do que isso, nós não podemos querer. Se está diante de todo um trabalho de ciência, se fecha ali pelos cuidados da metodologia apropriada, e a gente observa isso, depois fotografa, que nem vocês vão perceberem. Então, meus amigos, que prova maior nós queremos da existência, presença e possibilidade dos espíritos se comunicarem?
Se pudéssemos hoje, com esses equipamentos que nós temos eletrônicos, nós realmente iríamos obter trabalhos extraordinários. Você falou uma coisa, é importante que a gente se recorde sempre. Isto é ciência, não é curiosidade, não é religião, não é religião, é um estudo científico no qual esta pessoa fez as experiências e concluiu. Né? Não tem nada de maravilhoso, não tem nada de místico, não tem invencionismo nenhum. E aí você vai notar agora, pelo que você vai ler do Livro dos Médiuns, sim, como Kardec, antes dessas experiências, ele descreve. Ora, não esqueçamos que os espíritos ajudaram Allan Kardec a entender os fenômenos, eles ajudaram, deram a ele condições de, com uma limpeza de pensamentos, entender como é que funcionavam esses fenômenos. Então diz ele lá na seguinte: o fenômeno da escrita direta, sem contradita, é um dos mais extraordinários do espiritismo, mas, por anormal que pareça no começo, é hoje um fato averiguado e incontestável. Então, é essa questão da ciência, né, Milton? Isso. Se a teoria é necessária para evidenciar a possibilidade dos fenômenos espíritas em geral, talvez mais ainda neste caso, sem dúvida, um dos mais estranhos que se apresentam até o presente, mas que deixa de parecer sobrenatural desde que lhe compreenda o princípio. Interessante. Claro, e o princípio é esse que nós estamos assinalando aqui. E quando se leva a sério as experiências, o resultado também é sério. Então é preciso que, em primeiro lugar, se saiba que deve existir uma metodologia de investigação. Segundo, tendo essa metodologia, que se forme um roteiro de acordo com a ajuda dos espíritos, porque eles são inteligências fora da matéria. Não adianta nada um bom cientista, um bom roteiro, uma boa metodologia, se os espíritos não quiserem. Porque eles simplesmente não farão o resultado que a gente quer. Mas até porque eles sabem o princípio, qual é o objetivo. Claro, né? Então, tendo isto, se consegue muita coisa de veracidade, de comprovação e tudo mais. Quando a pessoa não precisa de fazer nenhuma experiência para admitir a existência dos espíritos, para saber que existem duas classes, dos bons e dos maus, e tudo mais que a gente conhece com a doutrina, quando a pessoa não precisa nada disso, ela, sem dúvida nenhuma, se rende pela intelectualidade, pela lógica da existência. Agora, existem aqueles que se consideram céticos e, por se considerarem céticos, dizem assim: não, eu só vou acreditar no dia que eu ver alguma coisa ligada com essa possibilidade. Daí, tem fartos documentos que ocorreram no passado e existem ainda hoje pessoas tentando obter a presença dos espíritos através dessas comprovações de ordem material. É sempre que há pessoas sérias nos trabalhos, como o caso desse senhor, Zollner, ele buscou cientificamente essas comprovações. E Kardec também se preocupou muito com isso e fez inclusive o controle universal do ensinamento dos espíritos, para que evitasse de incorrer em erro. E os espíritos ainda falavam: é melhor você rejeitar 10 ou 9 verdades, né, do que aceitar uma mentira. E hoje a gente ainda não faz isso, né? Nós, nas nossas pesquisas, a gente não vê uma preocupação nessas questões científicas relacionadas às comunicações dos espíritos na atualidade, coisa que em 1860 e 70 Kardec já tinha, né, Milton? Olha, temos que sempre pensar assim: saber não é crer. O saber é o conhecimento. A crença é de um sentimento. Eu posso crer em algo até que não existe.
mas o conhecimento vem de acordo com as comprovações que a gente obtém na vida. Por isso que a gente sempre lembra da frase do René Descartes, que foi um pensador francês. Ele escreveu uma obra na condição de professor de geometria, de matemática, que é uma obra que mostra que ele extraiu esse conhecimento da experiência vivida, pelo seu trabalho. E ele aprendeu, então, a pensar com lógica. Então, ele diz assim, são 4 degraus das sugestões do René Descartes para uma pessoa querer aprender a pensar corretamente, para estudar corretamente. Ele diz assim, número 1, só vou dizer essa para ajudar, não se deve, ele diz assim, que toda a aceitação de uma verdade não se deve dar se nós não tivermos a devida comprovação. Essa palavra comprovação significa da ciência, do conhecimento. Então nós não podemos simplesmente crer. Só dizer, não é preciso saber, é preciso crer. Não, as duas coisas devem estar aliadas. A crença tem que estar suportada no conhecimento, porque sem o conhecimento nós não temos a certeza de que as coisas se passam do jeito que dizem ou parecem dizer. O nosso amigo Zoner aqui, na qualidade de cientista, por exemplo, ele usou o trabalho de um médium famosíssimo na época, Henry Slade. Então, se comprova que os espíritos, por intermédio desse senhor, desse médium, que oferecia esses recursos, os espíritos compareciam para explicar, olha, eu estou vivo, estou aqui. Não é essa a finalidade? A finalidade é a comprovação de que eles existem e que eles podem se comunicar conosco. É importante que você lembrou, Milton, nós não podemos, como espíritas, que consideramos que uma das coisas mais importantes seja o uso da razão, nos fascinar por uma história qualquer, né? Porque se a gente faz isso, nós acabamos sendo fanáticos. E o espírita tem que usar a razão, senão não é espiritismo. Tem que usar a razão. Né? Então, o espírita não pode ser fanático de acreditar. Isto é assim porque alguém falou. Cadê as comprovações? Ah, mas o fulano falou. E daí? Essa é a opinião pessoal. E que a gente respeita. E cada Nós respeitamos todas as opiniões pessoais, mas o espírita tem que obrigatoriamente sempre fazer uso da razão. Senão, o espiritismo perde a razão de ser. Isso mesmo. Não é mesmo? Isso mesmo. Então, só para terminar, se você me permite, o que vocês vão verem aí visualmente, que os nossos técnicos vão apresentar, são a lousa, porque só vai apresentar a imagem, 2 lousas colocadas na mesa, elas estão sem nenhum escrito, sem nada, e quando eles retiram, então tem uma mensagem em 6 idiomas diferentes apresentados pelos espíritos. Só lembrando aos nossos amigos que nos ouvem, podem ver isso que você está mencionando neste programa mesmo, no site www.kardec.tv. Meu amigo Milton, chegamos ao final de mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Muito obrigado pela atenção de todos e que os bons espíritos nos ajudem sempre. Convidamos a você que nos assiste, que nos ouve, a acessar o nosso site que mencionamos há pouco, kardec.tv, assistir a este programa e aos programas anteriores, bem como todas as produções que fazemos para a divulgação da doutrina espírita. A todos o nosso abraço, esperamos encontrá-los em nosso próximo programa. Até lá!